Aleluia. Você pode continuar louvando ao Senhor. Aleluia. Quem é que não vai dividir a adoração aqui? Senhor, somente a Ti a nossa adoração. Somente a Ti é o nosso louvor. Somente a Ti é a glória e a honra para todos sempre, Senhor. Não iremos dividir, Senhor, a Tua honra, o Teu louvor, a Tua glória. Aqui nós vamos dar o maior brado de vitória. Não é para o time de futebol, não. O nosso amor será derramado aqui, Senhor, mais do que qualquer em outro local, Senhor. O nosso talento, os nossos dias, a nossa energia, Senhor, o nosso conhecimento, Pai, nós vamos derramar aqui na Tua casa, Senhor. Não queremos dividir o nosso louvor, o nosso conhecimento, a nossa vida, a nossa energia, os nossos dons, a nossa vocação, o nosso talento com mais ninguém, Pai. Por isso, engrandecido seja nessa noite e para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tome o seu assento. Aleluias. 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 Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse local. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, bom ver cada um de vocês nessa primeira Santa Ceia do segundo semestre de 2021. Não tem sido fácil, né? A gente está vivendo aí já 1 ano e meio praticamente em uma situação bastante adversa, mas eu tenho certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós fizemos a quinta-feira, 2 dias atrás, uma reunião de fechamento do primeiro semestre para entendermos como é que estavam os indicadores e a caminhada da nossa igreja nas questões espirituais, administrativas, para a honra e glória do nome do Senhor. Nesses 6 meses, a nossa igreja já cresceu 14%, em todos os sentidos. Então, em um ano que a gente imaginava que nada poderia ser feito, Deus está fazendo coisas muito além do que nós imaginaríamos em uma normalidade. Então, só Deus, só pela misericórdia, só pela graça dEle. E hoje é um momento de Santa Ceia, também de consagração de obreiros, diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas. Deus abençoe todos vocês. Se alguém ainda chegou depois, todos estão naquele local ali próximo, tá bom? Que no momento propício nós vamos para lá para poder impor as mãos e abençoar todos, sem precisar se locomover muito, para a gente tomar mais cuidado nos momentos que nós estamos passando. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra até um pouco diferente, um pouco, se eu posso chamar de estranha, para ministrar numa Santa Ceia. Talvez não seria uma temática normal para uma Santa Ceia, mas se Deus colocou no coração, acho que porque Ele quer falar aos nossos corações em tempos como hoje. Porque nós estamos vivendo tempos em que as pessoas se ofendem com muita facilidade. Eu sou de um tempo, é engraçado até falar isso, eu sou de um tempo em que eu era escorraçado na rua. Pichavam no chão na frente da casa e no muro da minha casa, porque eu era filho de pastor, pichavam coisas do tipo ladrão, pastor abu, rouba o dinheiro do povo. E você acha que eu chorava? Nada. Eu ia para a rua jogar bola e ainda ganhava do time deles. A gente foi, como cristãos, como assembleianos, nós fomos amadurecidos na paulada, na perseguição. Pessoas falavam mal da gente, compunham ditados sem graça e vulgares ao nosso respeito, musiquinhas ao nosso respeito, novelas, filmes, desenhos, arte, falava mal dos crentes. Mas olha nós aqui, somos vencedores. Mas eu temo que às vezes essa cultura, não da ofensa de ofender alguém, mas de se sentir ofendido com muita facilidade, entre nos ambientes da nossa igreja. Já que nós estamos falando um pouco sobre pastores e consagrando pessoas que irão também compor um corpo ministerial, eu acho que essa é uma mensagem muito interessante para nós que já servimos, mas para vocês que agora estão ingressando também. Eu acho que Deus vai falar ao coração de vocês. Pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 21 ao 28. Mateus 15, 21 ao 28. Você que está em casa nos acompanhe também.
pelo telão, pela sua Bíblia online. Está escrito assim a palavra de Deus, Mateus 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Senhor, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu dizendo: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que duro. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Que dureza. E ela ainda disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Se você ama a palavra de Deus, diga bem alto: eu amo a Bíblia. Eu acabei de falar para vocês, nós vivemos em uma cultura de ofensa. Não é uma cultura de pessoas, eu não estou dizendo que nós ofendemos mais do que ofendíamos antes, não. Nós estamos nos sentindo mais ofendidos do que acontecia antes. Aquilo que antes era, talvez, encarado como uma fraqueza de caráter, você é muito mole, você é muito fraco, você é muito tranquilo, hoje é um direito quase que constitucional. Virou moda ser ofendido. É viral ser ofendido. Todo mundo se sente ofendido nos dias de hoje. Se você não se ofende, vai chegar alguém do seu lado falando: você não se ofendeu com o que ele disse? Não, então eu vou ficar ofendido por você. Homens que ficam ofendidos, mulheres que ficam ofendidas, filhos que ficam ofendidos, pais que ficam ofendidos, gente da direita que fica ofendido, gente da esquerda que fica ofendido, gente liberal que fica ofendido, gente conservadora que fica ofendido, carnívoro que fica ofendido, vegano que fica ofendido. Outro dia eu postei na internet uma piada. Piada. Quem gosta de piada? Levanta a mão. Que ofensa tem numa piada bem contada? E foi uma piada muito bem contada. Bota na tela para mim. Eu postei assim na internet. Tem como tirar esse negócio? Não deixar quadrado, não? Mas eu botei assim, ó: Deus salvou o churrasco e não a salada. Aí eu botei a imagem dos animais entrando na arca de Noé. Bombou. É boa ou não é essa piada? Aí, ó, Deus se preocupou com o churrasco, não se preocupou com a salada, não. Meus irmãos, tá lá ainda, vai lá ler. Bombou de gente batendo em mim, falando mal de mim. E eu printei alguns e eu quero trazer para vocês alguns comentários que disseram por causa de uma piada muito bem contada, diga-se de passagem. Aqui, ó, as respostas printadas aqui, ó. Tem respostas teológicas. As respostas teológicas. Pastor, ridículo. Deus salvou os animais e não a sua intenção com eles. Por isso que Deus, a segunda resposta, teológica. Por isso que Deus não colocou humanos na arca. Sensacional isso. Por isso que Deus não colocou humanos na arca. Vocês não aprendem nada. Essa Bíblia está boa dela, nenhum humano entrou na arca de Noé. Respostas politizadas. Agora, para ter churrasco, tem que votar no Lula, porque com Bolsonaro o ovo está muito caro. A minha pergunta foi: quem é que faz churrasco com ovo? O ovo está muito caro, pastor. Tem que tirar ele, tem que botar o outro. Eu falei: ok. Respostas nutricionais. Pastor, hoje o consumo de alimentos cárneas estão complicadas, pastor. Animais estão doentes, sem dizer pela forma que são abatidos. Melhor é consumir menos carne e inserir na dieta mais alimentos vegetais e proteicos como azeitona, grão de bico, lentilha e tofu, que eu não sei o que é.
Pois a falta de proteínas de qualidade levam ao envelhecimento precoce. Pelo que eu entendi dessa irmã, que se colocou muito bem, ela pediu para eu trocar a picanha pela lentilha e o grão de bico. Eu não sei se ela que me ofendeu, se ela se sentiu ofendida ou se eu me ofendi com o comentário que ela fez para mim. Respostas ativistas. Que post sem noção, pastor. Você menospreza e ridiculariza a causa animal. Eu esperava de você mais consciência e não tanta ignorância. Outro, insensível. Você merece comer churrasco de urubu. Boa ideia. Não tinha pensado nisso. Olha essa aqui, ó. Deixei de te seguir. Você está cancelado, pastor. O pior é que você, sendo religioso, se esquece que para ser visto como justo diante de Deus, tem que amar os animais. Provérbios 12, versículo 10. Aí me cancelou. Segue mais não. Aí teve um que eu achei, eu não sei se ele escreveu no perfil certo, ele escreveu assim, genocida. Gente, o povo está muito ofendido. Mas eu posso falar para você a frase que para mim mais ressoa a realidade? Isso aqui, para mim, é a melhor frase. Que comece o mimimi. Gente, uma piada foi o bastante para desencadear mais de 300 comentários e debates e bate-boca, e gente falando mal um do outro, e gente cancelando um outro, e gente dizendo que o outro é assassino, por causa de uma pequena piada bem contada, diga-se de passagem. Eu ofendi a todo mundo. Hoje a gente está se ofendendo com muita facilidade. Você sabia? E isso é verdadeiro agora, eu não estou contando piada. E não tenho nada contra quem é vegano, acho até interessante. Mas grupos ativistas veganos entraram na justiça para poder tirar as metáforas e proibir que se diga em colégio, em livros, em música, as metáforas que denigrem vegetais. Ou seja, eles querem tirar do nosso vocabulário metáforas do tipo, essa mulher é chata para chuchu. Porque chuchu não pode ser correlacionado com coisas negativas. O chuchu precisa ser correlacionado com coisas positivas, do tipo, olha como ela é linda, é um chuchuzinho. Ativistas animais da Inglaterra estão numa guerra multibilionária na justiça, porque eles criaram uma nova cédula, e a cédula ela é plástica para não molhar. E no conteúdo da produção desse plástico, leva-se gordura animal. Então eles fizeram uma grande campanha, colocaram bons advogados, e estão falando assim, vamos cancelar o dinheiro, ninguém vai usar o dinheiro se receber, nós vamos fazer um grande motim para não usar, e cair em desuso as cédulas plásticas que usam gordura animal. Coloca o Pix da igreja, se você está me assistindo e quer se desfazer dessas cédulas, é só você fazer uma oferta, está aparecendo online aí para você fazer para a gente. Os caras estão cancelando dinheiro. Se sentem ofendidos com a forma que a cédula é produzida. Na Europa, o movimento feminista já tem uma Bíblia que foi reeditada segundo a versão deles. Por quê? Porque falaram assim, ó, Deus é espírito. Espírito é assexuado, não é nem homem e nem mulher. Por que que na Bíblia tradicional está Deus como homem? Ó Deus, ó Senhor, se ele não tem sexo, isso é machismo. Refizeram uma Bíblia. E na Bíblia dessas feministas, não é mais o Senhor meu Deus, é a Senhora minha deusa. É cômico para não ser trágico. Se bobear o movimento machista, se é que tem, vai também colocar na justiça. Não, volta de novo, porque é o Senhor teu Deus mesmo. Não vamos muito longe, não. Semana passada aqui no Brasil, entraram na justiça, porque não tinha nenhum jogador da seleção brasileira com camisa número 24. Eu estou ofendido porque na seleção ninguém usa o número 24. É assim, a irmã Ruth está aí, que é a nossa advogada. Irmã Ruth, levanta um processo. Eu estou me sentindo ofendido, porque a Assembleia de Deus fez 80 anos e eu não vi nenhum jogador da seleção brasileira usando o número 80 na camisa. Estou ofendido como igreja. Eu quero ver hoje, daqui a pouco na final, o Neymar consegue uma liminar, doutora Ruth, para o Neymar jogar na seleção contra a Argentina e fazer gol com a camisa número 80. Só falta, novamente, eu estou respeitando as pessoas, mas o ativismo me deixa um pouco com náuseas.
Existe agora uma onda de binários. Pessoas que não se identificam nem com o sexo masculino e nem com o sexo feminino. Daqui a pouco vão entrar na justiça também falando, não é seleção brasileira, porque brasileira remete a mulher, artigo feminino. E não é brasileiro também, deveria ser seleção brasileire, porque deve ser indefinido. Você está entendendo o que está acontecendo no mundo? Que comece o mimimi. Sabe o que eu chamo isso? E eu vou aplicar para você? Fim dos tempos. Pastor, que palavra pesada, pastor. Mateus 24, os discípulos chegam até Jesus, falam assim, Senhor, quais são os sinais do fim dos tempos? Quais serão os sinais da tua vinda? Aí o Senhor falou, não se enganem, muitos se levantarão dizendo que são Cristo, eles enganarão a milhares. Nação lutará contra nação, guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, terremotos, pandemias. E quando a gente vê coisa tão estrondosa, tão grande, tão maléfica, a gente perde a atenção nas sutilezas daquilo que Jesus fala como sinal do fim dos tempos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 10, está escrito assim, nesse tempo, muitos serão ofendidos. Não é que nós vamos ofendê-los, mas muitos se sentirão ofendidos. Eu creio que essa cultura de ofensa que nós vivemos no dia de hoje é um sinal do fim dos tempos. E a minha pergunta para você aqui na igreja, para você que me assiste, qual é o seu nível de ofendibilidade? Não está no dicionário, você não encontra, mas você está entendendo o que eu quero dizer. O que leva? Quanto tempo para você se ofender com alguma coisa que você recebe, com alguma coisa que você ouve? Porque o Deus que é todo-poderoso disse que Ele tem coisas lindas e grandes preparadas para você. Coisas que os seus olhos não viram, coisas que teus ouvidos não ouviram, coisas que não subiram ao teu coração, é o que te espera. Só que a gente não vai ter a capacidade de abraçar essas coisas e vislumbrar isso se a gente tem muito tempo ofendido com picuinhas e coisas pequenas, se a gente ficar tropeçando com obstáculos e não seguindo à frente. Vamos pregar o evangelho, vamos parar de se ofender como igreja, como cristão. Pastor, por que tu não posta isso na internet? Porque eu não me ofendi por isso não, irmão. Mas pegaram Jesus Cristo no carnaval e fizeram coisa. O que tu espera? É carnaval. Está se ofendendo com o quê? Para de perder tempo, começa a pregar o evangelho. Não entre nessa de também ficar ofendido com qualquer coisa que dizem ao seu respeito. Qual é o seu nível de ofendibilidade? O seu nível de ofendibilidade vai revelar o seu nível de maturidade. O quanto você consegue segurar aquilo que dizem ao seu respeito, ao seu Deus, a sua religião, a sua igreja, e você ficar tranquilo. Então sabe o que eu acho? Que a vida, como a Bíblia descreve, é uma corrida. E a gente começa do ponto de largada e existe o ponto de chegada ali. E quando Deus dá o start, a gente começa a correr. Mas não é uma corrida simples às vezes. Não é uma corrida sem nenhum tipo de oposição. A corrida que nós corremos é uma corrida com obstáculos. E quando aparece o primeiro obstáculo no seu ministério, obreiro, que você está entrando agora, qual vai ser a sua reação? Vai ser cruzar o braço e se ofender com algo que foi dito, falado? Ou você vai pular o obstáculo e continuar na rota que Deus te chamou para seguir? Qual vai ser? Está caindo esse negócio aqui. Qual vai ser? Qual vai ser? Nós vamos crescer, amadurecer, pular os obstáculos, ou vamos ficar reclamando do obstáculo, tirando foto e postando do obstáculo, e querendo fazer coisas contra o obstáculo, e botar na justiça o obstáculo? Como diz um ditado moderno, a ofensa está aí, cai quem quer. Está aí. Então você entende que ofensa é uma coisa, e ser ofendido é outra coisa completamente diferente? São duas coisas. Ofensa é um evento, ser ofendido é uma decisão. Ofensa é inevitável, ser ofendido é opcional. E aqui nós acabamos de ler a história de uma mulher que passou por obstáculos ou fases de aparentes ofensas para alcançar e receber o que ela veio procurar de Jesus. Mas pastor, Jesus ofende alguém? Jesus é o caminho? Jesus é a verdade ofende alguém? Não?
Então você não está pregando a verdade do Evangelho, não. Porque a verdade do Evangelho ofende as pessoas no dia de hoje. Eu não sei se você está percebendo. Daqui a pouco, se continuar nesse ritmo que eu acabei de falar de mimimi, daqui a pouco, pregar a verdade do Evangelho, eu começo pregando no púlpito, acabo dentro da cadeia. Porque pessoas vão ficar ofendidas, colocar o pastor na justiça, eu não quero mais, não pode, não sei o quê. Por quê? Porque a verdade ofende. Eu vou falar a verdade para você. Eu até me sentiria ofendido se você não sair desse culto ofendido pela palavra. Porque a palavra, ela confronta a gente. Ela vai contra o nosso pecado. Ela vai contra a nossa prática. A palavra precisa, a verdade sempre vai nos ofender. Sempre. 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 Ninguém gosta de ouvir verdade na cara. Ninguém gosta. Então nós vivemos o tempo em que falar a verdade, viver a verdade, sentir a verdade, pregar a verdade, pode nos levar até para a cadeia. Quantos estão dispostos a ir para a cadeia pregando a verdade do Evangelho? Obreiros, vocês estão dispostos a tomar sobre si essa responsabilidade? Eu vou para a cadeia se for necessário. Se eu tiver que falar a verdade, eu falo. Sabe por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Pessoas podem até se ofender com o Evangelho, mas aquelas que creem no Evangelho vão receber poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, está caindo esse microfone aqui. Deixa eu até ver se eu consigo consertar ele aqui, gente. Só um momento, por favor. Aleluia. Vai glorificando aí, irmão. Essas tecnologias novas, eu vou falar uma coisa. Desculpe. A mulher cananeia, ela chega porque ela está com um problema muito grande. A sua filha está terrivelmente endemoniada. Sendo ela cananeia, e aqui você tem que entender um contexto, o povo cananeu tem um atrito com o povo judeu. São povos que não se gostam, são povos que têm conflito, são povos que não se enxergam como iguais. Mas ela precisa ter algo que só Jesus pode dar para ela. Então ela entra num ambiente, ela entra em um cenário, em uma sala onde ninguém gosta dela, sendo ela cananeia, e a sala está cheia de judeus. Ela já enfrenta no início a sua primeira barreira, a ofensa de ser ignorada. É a primeira barreira que ela vai enfrentar na busca do milagre dela até chegar na resposta que Jesus tem para ela. Então ela chega, eu não sei se você já fez isso, se você já teve que entrar numa sala que todo mundo te odiava, que ninguém gostava de você, que ao pisar dali as pessoas te olhavam torto. Foi isso que essa mulher sentiu, foi isso que ela viveu, foi esse o obstáculo e a ofensa inicial que ela teve que vivenciar para alcançar o milagre que ela esperava. Porque se ela desistisse na primeiro obstáculo e na primeira ofensa, ela voltaria para casa com uma filha endemoniada. Mas quando ela volta para casa, a sua filha está totalmente sã. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus escuta e ouve ela em alto e bom som. Ela está aqui perante Jesus, Jesus está com seus discípulos. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus, eu imagino se fosse hoje, pegou o celular e começou a ver o WhatsApp. Olha aqui esse vídeo. Olha a piada do pastor André aqui, olha a piada, escreve aí. E a mulher ali. Mas Jesus ignorou a mulher? Ignorou. Ela falava, e o texto diz, Mateus 15, 23, mas ele não respondeu. Não é isso que diz nada. O texto não diz não respondeu nada. O texto diz, e Jesus não respondeu palavra. Então você vai ter que entender que, mesmo quando Deus está calado, não quer dizer que Ele não está dizendo nada.
Assim como um pai olha para um filho que está desobedecendo só pelo olhar. Quando eu estou ali, meu filho tenta subir aqui, eu não preciso nem abrir a boca, eu estou de máscara. Ele olha para o meu olhar e eu já me comunico com ele pelo meu olhar. Ele não precisa ouvir a minha voz para entender a mensagem que eu quero passar para ele. Só que aqui Jesus nem olha para ela. Eu aprendo que quando nós clamamos a Deus e Deus fica em silêncio, não é porque Ele está nos ignorando. Não é porque Ele não quer se comunicar com a gente. É porque quando Ele está calado, Ele quer que eu olhe o cenário. Olha como eu faço esse task bem. E o cenário vai me comunicar o que eu preciso entender e aprender. Tem muitas vezes que você está orando, pedindo, clamando a Deus, e Deus não fala nada. Sabe por quê? Porque Deus te inseriu num cenário, e Ele quer que você tenha sensibilidade para entender o que o cenário à sua volta está te comunicando. Vou entrar no exemplo, lá do Rio de Janeiro, de um rapaz que procurou pastor. Eu quero começar a namorar uma menina, eu estou paquerando, eu quero convidar ela para sair. E eu até orei para saber se era de Deus. E eu falei, e aí? Deus ainda não respondeu, pastor. E agora? Eu vou ou não vou? Eu espero Deus falar para mim que eu posso convidar ela para sair, pedir namoro ou não? Eu falei, não sei, é tu e Deus, é tu e ela. O sentimento é teu. Aí ele me liga e falou, pastor, eu convidei ela para sair. Mas estou continuando orando, Deus não falou nada ainda. Aí ele saiu com a moça. Quando ele voltou, ele, pastor, saí com ela, pastor. Saí, foi muito interessante, fomos para o shopping, depois comemos e tudo mais. Olha, ela fala bastante, hein, pastor? Ela falou mal da igreja, ela falou mal do pastor, ela falou mal das amigas, ela falou mal de um monte de gente. E enquanto ela estava falando mal das coisas, eu estava orando, Senhor, eu estou ouvindo a voz dela, falando mal das coisas, mas não estou ouvindo a tua voz me respondendo se é ela a pessoa para mim. Qual o cenário que você está envolvido? O que o cenário te conta? Não tem aquele meme daquele rapaz que faz assim? Cenário. Se Deus não está falando contigo, meu irmão, não quer dizer que Ele não está se comunicando. Comece a olhar ao redor e ver o que a igreja, o que as situações, o que os ambientes a qual você está inserido estão te falando. Então essa mulher está lá e ela olha ao redor e fala assim, está propício, está favorável isso aqui. E ela continua, Jesus, mestre, filho de Davi, Senhor, tenha misericórdia de mim. Uma mulher, gente, que vai até Jesus para pedir resposta e solução para uma filha que está endemoniada. Qual seria a sua reação se você fosse até o pastor André para orar pela sua filha e eu nem olhasse para você e ficasse no meu iPad lendo a minha mensagem? Qual seria? Será que a gente está muito mimimi? E a gente tem que ser um pouco mulher cananeia? Que não se ofende com qualquer coisa. O pastor não me deu a paz do Senhor, eu não volto mais naquela igreja, pastor. O pastor falou, olhou errado, o líder falou alto comigo, eu não volto mais para aquele local. Nós e muitas pessoas desistiriam no primeiro obstáculo de ofensa, mas essa mulher não, essa mulher é diferente. Ela falou, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Daí ela ouve uma resposta, não de Jesus, ela ouve uma resposta dos discípulos. E os discípulos dizem assim, Senhor, despacha logo essa mulher, em outras palavras. Resolve logo o problema dela, Jesus. Manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. De nós quem? Eu não vi ela gritando atrás de Pedro. Ela falou João, ela falou Tiago. Não, ela não veio gritando atrás dos discípulos. Ela foi atrás de... Mas os discípulos estavam próximos de Jesus e se achavam muito, só porque estavam perto de Jesus. E pensavam que as pessoas que queriam vir até Jesus era por causa deles. E aí a gente tem a segunda barreira. É a barreira da ofensa institucional. E aqui a gente vai ter que tirar um pouco da nossa própria carne. Muita gente, muito pastor, muito líder, acha que o povo vem para a igreja por causa dele. Acha que vem para a igreja porque ele prega bem. Acha que vem para a igreja porque canta bem. Acha que vem para a igreja porque toca, porque dança, porque tem algum talento muito bom. É por isso que os discípulos achavam, Senhor, despacha porque ela está vindo aqui e ela está gritando atrás de nós. Essa mulher, o texto não diz que ela foi atrás dos discípulos. Ela vai atrás de... Muitas vezes o que ofende as pessoas não é Jesus. Na verdade, nunca é Jesus. É quem está perto de Jesus.
Porque a gente acha que o povo vem porque a nossa oração é forte. Porque a gente acha que o povo vem porque a nossa corrente de oração, a corrente não sei de onde, não sei o que, ela funciona, e a resposta, e a mão de Deus, e o milagre de Deus está dentro desse ambiente. Sabe qual é o problema? Nós vamos ter uma geração de crentes desigrejados, de crentes ofendidos, porque foram atrás de Jesus, mas homens se colocaram entre eles e Jesus. Colocaram mais um intermediário, se já não bastasse colocar um intermediário entre Jesus e Deus, que já existe, que são estátuas imóveis, agora nós estamos colocando pastores e líderes que querem se colocar como intermediadores de povo e de Jesus, dizendo, é aqui que Jesus opera, é aqui que Jesus, quando eu estendo minha mão, todo mundo cai. Ei, meu filho, o povo não precisa disso não, você está ofendendo e desegrejando muita gente, você está machucando muita gente, e essa é uma ofensa institucional que nós temos que vencer. O que mais tem é gente desegrejada, por causa dessa ofensa, porque em algum relacionamento se deu mal, alguém falou mal, alguém pregou uma coisa que não pegava, não me encaixava, e me desculpe, eu não quero ser muito duro aqui, não. E eu não quero, eu não sou pastor de ficar mandando recado. Eu vejo isso porque eu começo a ver um movimento desse no Brasil inteiro. Você não precisa de pai espiritual na terra, não. Você já tem um pai espiritual no céu. Para com essa historinha de querer se colocar entre os homens e Jesus. Nós, pastores e líderes, não somos pais espirituais. Nós somos servos e facilitadores para levar pessoas até Jesus. Nós somos que nem, não foi André que pegou o menino com 5 pães e 2 peixes e levou até Jesus. É isso que a gente é. Está aqui Jesus, o menino, ó, com alguma coisa, faz alguma coisa por ele, Jesus. Por quê? Porque nós não podemos. Se você está chegando agora na nossa igreja e às vezes você tem alguma cultura, não estou falando mal, não quero bater, mas eu não sou, não quero ser e nunca serei pai espiritual seu. Você já tem um pai que está no céu, você tem acesso direto a ele, clama a ele e ele vai te responder. Então assim, ó, o problema da igreja às vezes não é Cristo, são os crentes. Somos nós que muitas vezes ofendemos pessoas e elas não vão mais para a igreja, não chegam mais na igreja por causa de uma ofensa como essa. Se você me assiste ou está aqui, em algum momento da sua vida você foi ofendido, escute isso. Nunca projete a natureza humana no caráter de Deus. Não é porque o erro foi do pastor que Deus errou com você. Não peque contra Deus porque alguém pecou contra você. Lembra de Moisés? Ele desce com as tábuas na mão, fizeram um bezerro de ouro. O que ele fez? Me traíram. Ele pega a obra de Deus e joga no chão e quebra. Aí o Senhor fala, por que tu quebrou? Não peque contra Deus porque alguém pecou contra você. Não erre contra Deus porque alguém errou contra você. O erro não é Cristo, é alguns, não são todos, alguns cristãos. Mas olha que é bonito. Sabe quem Deus vai usar para sarar as feridas que a igreja causou? A própria igreja. Meu Deus. Pode até ter gente que tem pedra na mão, mas aqui tem muito mais gente com bálsamo, com vinho, com azeite, com atadura, querendo levantar, querendo ajudar, querendo curar, querendo limpar as suas feridas. Então, se você em algum momento da vida dessa igreja ou de qualquer igreja foi machucado, não fuja, porque é aqui que Deus vai levantar alguém para curar as feridas que te fizeram lá atrás. E me deixa aqui fazer um clamor. Eu sinto o Espírito Santo falando isso ao meu coração, porque essa voz, a Boas Novas, a rádio, está levando a mensagem dessa igreja para toda essa região. Se em algum momento você que me escuta já foi desta igreja e você foi machucado por alguma pedrada dessa igreja, eu te peço para voltar, vem de volta para sua casa, porque Deus vai levantar pastores, líderes, pessoas que vão curar as suas feridas, que vão atar as ataduras e limpar e levantar você. Não fique ferido fora da igreja. Você que é assembleano, está me assistindo, está me ouvindo, volte para a Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos, que nós queremos cuidar de você. Se em algum momento da história dessa igreja aconteceu algo, volte, que nós vamos te dar azeite, colocar sandália nos seus pés, colocar um anel nos seus dedos, colocar uma capa em você, e ainda vamos fazer um churrasco com um bezerro cevado que a gente já deixou preparado desde o dia que você foi embora, assim como o filho do pródigo. Volte, volte. Não deixe a ofensa institucional te distanciar de Deus.
Aí ela continua. O discípulo fala, despacha. Ela, não, mestre, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí Jesus fala pela primeira vez. Talvez ela na maior expectativa, ele vai abrir a boca, ele vai direcionar uma palavra para mim. E o que Jesus diz? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu Deus. Em outras palavras, querida, eu não vim para você não. Eu vim para os filhos perdidos da casa de Israel. Para uma pessoa que ouve isso, e lembrando que o ponto de vista é a vista de um ponto, 95% talvez das pessoas que estão aqui, se ouvissem isso de um líder, se sentiriam ofendidas. Mas eu preciso dar para você perspectiva. Porque se você se colocar nos pés de Jesus, você vai entender a fala dele de outra maneira. Se você mudar a perspectiva, você vai perceber que a ofensa que ela está passando, que é a terceira barreira, é a ofensa do desprezo, na verdade, não é desprezo de Jesus com ela, é prioridade. O que Jesus está falando é, você não é menor, você não é insignificante, mas a minha missão aqui tem como prioridade os perdidos da casa de Israel. Você não entendeu ainda não? Vou dar um exemplo. Se você está andando na rua e você pisa errado, você torce o pé e começa a ficar inchado. Você vai para a emergência do hospital. Ao chegar na emergência do hospital, o pessoal vem aqui, bota num raio-x e prepara aquela equipe médica, está cuidando de você, aí pega bota aqui, vamos fazer uma ressonância e tudo mais. Daqui a pouco eles escutam a sirene de uma ambulância chegando no hospital. Um homem de maca que levou um tiro na face. Sabe o que vai acontecer? Todos os médicos e a equipe vão largar você, vão pegar um bolsão de gelo, sentar você na recepção e falar assim, ó, tá aqui, bota gelo no teu pé. E vão atender quem chegou. Por quê? Porque aquele que chegou estava mais grave. Tinha prioridade. Então, o que Jesus está falando aqui não é desprezo com a mulher. O que ele está falando é, querida, eu vim aqui e eu cumpro uma missão para ajudar pessoas que estão com um problema pior do que o seu. Mais grave do que o seu. Eu não vim senão aos filhos e às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você já imaginou quão ridículo seria se você estivesse lá falando, é assim então aqui é? Quer dizer que vocês vão me largar aqui com um bolsão de gelo, é? Só porque eu vim antes, ele chegou depois de mim e já vai entrar e ninguém me atende? Você já imaginou quão ridículo seria isso se você tivesse com o tornozelo inchado e uma pessoa que levou um tiro na face e você reclamasse prioridade de atendimento? Assim como o médico veio e dá preferência e prioridade para pessoas que têm mais gravidade, é o que Jesus está falando aqui. Você não é menos importante. Você não é insignificante. Não se sinta desprezado. Na igreja isso acontece demais. Por que o pastor vai mais e visita a casa daqueles irmãos? Por que o pastor atende tanto aquelas pessoas? Será que eles dão um dízimo alto? Será que eles são amigos do pastor? Será que é porque eles convidam o pastor para churrasco? Não, querido. É porque você não tem a perspectiva do pastor. O pastor olha e fala, quem necessita a prioridade da intervenção do Espírito Santo na sua casa e na sua vida? Não se sinta desprezado, não se sinta ofendido se você não tem a atenção que você tanto espera, porque assim como Jesus falou, existem prioridades, existem pessoas que estão em condições piores do que a sua, na igreja também acontece isso. Mas isso aqui é a razão para muita gente ir embora da igreja. Muita gente se sente ofendida com isso, mas essa mulher, não. Ela continua, mas Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela continua pedindo, e aí Jesus vai além. Fala assim, não é bom eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí Jesus acabou então, fechou o caixão e lacrou. A gente pensou que ele ia amolecer com a persistência da mulher. A gente pensou que ele ia mudar a ideia e a fala dele. Ele fala, não é lícito, não é bom. Eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aqui a gente tem a quarta barreira dessa corrida com barreiras. A ofensa do insulto. Todos nós vamos viver isso no ministério. Todos nós vamos viver isso como crente, na casa do Senhor, nos nossos relacionamentos.
Deixe-me primeiro dizer para você que existem questões culturais inerentes a essa passagem. A palavra cachorro também era usada para descrever um povo estrangeiro que não se dava bem. Então, sendo aqui uma mulher cananeia, no meio de judeus, os judeus não gostavam dos cananeus, então chamavam eles de cachorro. Jesus só está mantendo a tradição. Quem já morou fora do país sabe muito bem do que se trata isso. Porque quando você sai do país, você é um imigrante. Mas pela forma como um americano, um chinês, um europeu fala imigrante para você, você sente se ele está te chamando de uma pessoa que veio de outro país ou está te chamando de um cachorro sem valor. Eu já ouvi gente falando imigrante no sentido de falar, você é um ilegal. Essa terra aqui não é sua. Aí eu falei, Senhor, deixa eu estudar, deixa eu entender isso aqui. E existe um debate muito grande entre teólogos dizendo, o que de fato Jesus falou aqui? A que ele se referia? Qual é o termo no original da palavra cachorrinhos? E tem um grande debate, porque existe um termo para cachorro selvagem, cachorro vira-lata, cachorro que não vale nada, e existe uma outra terminologia que é mais focada para o cachorro domesticado, um pet. Tanto que quando a Bíblia fala assim, ó, eu não vou tirar da mesa e dar para os cachorrinhos. Tem um pouco de cuidado e de carinho na palavra que Jesus diz. Jesus não chamou ela de cadela, não falou para cão, para cachorro. Não é lícito que eu tire e dê para os cachorrinhos. Então tem uma vertente da qual eu imagino que seja interessante, que Jesus não estava chamando ela de cachorro selvagem, cachorro sem raça, cachorro de rua. Não. Jesus estava chamando ela de pet. Mas eu vou falar para você, nos dois cenários eu me sentiria ofendido. Para mim qualquer um seria ofensivo, não seria para você não? E aí ressurge a pergunta inicial. Qual é o seu nível de ofendibilidade? Porque se você ficar ofendido aqui, você já está na última barreira, antes de chegar e cruzar, e chegar no pódio, e receber o troféu, e receber a coroa, e receber o prêmio, e receber a sua medalha. Mas se você chegar aqui no 4, e se um insulto te fizer ficar com raiva, Jesus, eu já fiquei aqui, tu me ignorou, eu já vim aqui, os teus discípulos já fizeram barreira, eu cheguei aqui, e eu já fui desprezada, agora isso? Ofendida deliberadamente, insultada assim? Ela voltaria dali, para a casa dela, para uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Mas ela não. Aleluias. Isso acontece quando existem pessoas que não são tão facilmente ofendidas. Elas continuam para frente, elas não escutam o que os outros dizem mal dela, elas vão no alvo, elas recebem a coroa, elas cruzam a faixa final. Como essa mulher fez. E ela fez uma escolha. Porque quando ela estava aqui, Jesus começa a se referir para ela, fala assim, não é lícito tirar o pão da mesa e jogar para os cachorrinhos. Ela entendeu, opa, ele disse cachorrinho? Ele disse pet? Cachorro de estimação? Calma aí. Melhorou. Talvez você ficaria insultado, mas ela falou, não, é a oportunidade. Porque se eu sou um pet, quer dizer que eu tenho uma casa. Se eu tenho casa, eu tenho um local para me aquecer. E se eu tenho um local para me aquecer, existe o dono da casa, eu tenho um dono. E se o dono da casa come, eu vou comer as migalhas que o dono come. Se ele come filé, eu como filé. Se ele come frango, eu como frango. Se ele come arroz com feijão, eu como arroz com feijão. Aquilo que ofenderia muitas pessoas, para ela foi a oportunidade dela se agarrar e falou, é isso mesmo, Senhor, eu sou um pet. Eu sou de estimação e eu preciso que o meu dono cuide de mim nesse momento. Aleluias. Os filhos não vão rejeitar de dar as migalhas nem para os cachorrinhos. Senhor, a sua grandeza, o seu ministério será predicado por como você responde às ofensas. Se você entende que aquilo é algo para fechar a porta e você ir embora, ou é para você continuar e ver uma oportunidade por trás daquilo que muitos chamam de ofensa. Ela falou, Senhor,
Tu não vai negar as migalhas nem para os cachorrinhos. Aí Jesus, testando, vendo até onde ia ter na cidade dela, a coragem dela, a vontade dela, fala assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme tu desejas. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Deus me trouxe aqui porque tem muita gente que na primeira ofensa voltou e não persistiu mais no casamento, não persistiu mais no sonho, não persistiu mais no ministério, não persistiu mais na igreja, está me assistindo online, está desigrejado. Por quê, pastor? Porque um pastor fez algo e me machucou. Essa é a sua oportunidade. Levanta de novo e a próxima vez que uma barreira aproximar, você pula. Não tem como um corredor dos 100 metros com barreira chegar no final se ele não pular por cima do obstáculo, se ele não pular a barreira. Ele não quebra recordes se ele parar, cruzar os braços e ficar reclamando do primeiro obstáculo que aparecer na frente dele. Vai até o final. Corre, persista, não desista. E aqui eu já estou terminando. Nós temos que aprender com Jesus. Porque Jesus, ao entregar-se para ser crucificado, ele é levado, pendurado numa cruz, e durante toda a via cruz, o caminho até ele ser colocado no Gólgota e pendurado naquele madeiro, homens cuspiam, pessoas ofendiam, pessoas humilhavam, pessoas diminuíam, pessoas ofendiam, insultavam, desprezavam, ignoravam. E aí quando ele é pendurado e ele olha tudo aquilo, todo cuspido, todo dilacerado no seu corpo, ele olha aqueles homens, a feição daquelas pessoas que o desprezaram, falaram mal e cuspiram, ele olha e fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O nosso Jesus não é uma pessoa que se ofende com o nosso erro. Não é uma pessoa que se ofende com os nossos pecados. Não é uma pessoa que se ofende facilmente com os obstáculos. Você lembra? Ele estava no Getsemane e ele até falou: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Esse obstáculo aqui, está difícil demais, esse último obstáculo. Mas não obstante, seja feita a tua vontade. A sua grandeza é predicado pela maneira como você corresponde às ofensas.